Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Gente, estamos muito felizes de estar de volta depois de uma pausa de uma semana. Eu estava sentindo falta já de gravar. Eu e a Mariana fomos viajar, né, Nana? Depois a gente pode contar dessa nossa viagem. A Mariana foi pra Puglia, eu fui pra Londres e Portugal, você foi pra Roma também, né? Fiquei uns dias em Roma também. Quem está vendo maravilhoso. Esse bronze do verão dela, que foi pra praia verão maravilhosa. Europeu. E no podcast de hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que tem tudo a ver com o nosso podcast. Tudo que a é ver. Irmãs. O relacionamento entre irmãos e irmãs, enfim. Que eu acho, né, Luli, que não é não é muito falado, né? A gente fala muito sobre relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, né? E, enfim, outros tipos de relacionamento. Mas eu acho que acaba sendo meio esquecido o relacionamento entre irmãos. E é algo tão importante pra nossa vida. É muito bacana. E durante a minha viagem, eu adoro assistir TED Talks, né? Eu adoro. Amo. E assim, até pra pegar assuntos mesmo. O nosso sonho era ir no TED Talks. Nossa, sonho. É seu sonho? Assim, não era, mas agora já virou. Já virou. Você já falou, já virou. Pronto. Já virou. Chamem a gente. Eu adoro assistir TED Talks. E eu tava assistindo um que é super antigo. Eu acho que é um TED Talk que tem assim, mais de 10 anos, mas eu nunca tinha visto. Ele é super famoso, que chama The Sibling Effect, que é com o Jeffrey Kugler, que ele é um editor da revista Time. Ele escreveu vários livros sobre esse assunto, sobre irmãos, sobre o relacionamento entre irmãos. O mais importante é o The Sibling Effect. E eu estou com o celular aqui em cima da mesa e a Mariana tá falando, gente, porque eu quero ler uma parte do TED Talk que é muito, muito legal. Assim, me tocou. Eu fiquei até emocionada. Você até mandou pra mim, né? Pro nosso grupo de amigas também. Achei lindo. Eu mandei pra Nana, eu fui muito fofinha. Muito fofa. E fala desse relacionamento entre irmãos, e enfim, me tocou muito. Eu acho que pode tocar vocês também. Pode não haver relacionamento que nos afete mais profundamente, que seja mais próximo, mais difícil, mais doce. Ai, eu vou chorar. É lindo mesmo. Nossa, mas sabe que até a Pedra de Gelo, se emocionou no… Eu me emocionei, assim, ele falando essa frase. Gente, eu achei muito esse linda. trecho no TED Talks dele. Eu muito vou tentar maravilhoso. falar, mas eu tô grávida, então eu choro muito. Se eu não conseguir, eu vou dar pra Maria. Qualquer coisa você dá pra mim, vai. Então vamos lá. Novamente tentando, gente. Pode não haver relacionamento que nos afete mais profundamente, que seja mais próximo, mais difícil, mais doce, mais feliz, mais triste, mais cheio de alegria ou cheio de emoção do que o relacionamento que temos com nossos irmãos e irmãs. Há poder no vínculo entre irmãos, há drama, há petulância também. Porém, mais importante do que todas essas coisas, o vínculo entre irmãos pode ser uma questão do amor mais duradouro. Nossos pais nos deixam muito cedo. Nosso parceiro e nossos filhos chegam tarde demais. Nossos irmãos são os únicos que estão conosco durante toda a jornada. Ao longo das décadas, pode não haver nada que nos defina e nos forme de forma mais poderosa do que nossos relacionamentos com nossos irmãos e irmãs. Foi verdade para mim, é verdade para seus filhos e, se você tem irmãos, também é verdade para você. Ai, não é lindo? Gente, olha, até eu. Os olhos se cheiram de lágrimas. É lindo demais, é muito lindo. Então, e é muito verdade. Eu acho que essa parte que ele fala que os nossos pais nos deixam cedo demais e que o nosso parceiro e nossos filhos chegam tarde demais, é verdade. Que, querendo ou não, os nossos irmãos, quem tem irmãos, né, tem um companheiro de jornada de vida inteira. Assim. De vida inteira. Então é uma coisa que realmente, assim, essas outras pessoas que você tem relação super próxima, assim, seu marido, seu parceiro, enfim. Eu, pelo menos assim, com o Beto, é que você começou a namorar mais nova. Mas assim, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 29 anos. Então eu passei 29 anos da minha vida, essa parte da minha vida ele não conheceu. E ele, então, ele tinha mais de 30, entendeu? Então, né, e os nossos pais também, a gente tem, né, isso, espero que eles
durem muito ainda. Mas eles também, a gente sabe que eles também vão nos deixar em algum momento. E os nossos irmãos não, né? Aquela coisa que a Nana vai estar comigo desde pequenininha. Por toda a vida! Desde que eu tinha 3 anos, aguenta essa pentelha. E até a gente ficar muito velhinhas juntas e maravilhosas. Mais de 100 anos. Bombando por aí, fazendo podcast ainda cringes, vai ser o nome. Mas mais cringes do que nunca. Para sempre cringes. Não, mas é verdade, eu acho que é como ele até fala isso na palestra dele, né? Que o irmão é como um companheiro de viagem permanente. Que o irmão, ele vai estar com a gente mesmo durante toda essa viagem que é a vida, né? É uma coisa muito assim, emocionante você pensar nisso. E eu acho que também essa coisa do relacionamento entre irmãos nos define muito e define até outros relacionamentos que a gente vai ter no decorrer da nossa vida. Então, o que você falou, o marido, a mulher, enfim, né, o seu parceiro. Eu acho que esse relacionamento que você construiu com seu irmão, com seu irmão ou com a sua irmã é algo que vai refletir em tudo, assim, praticamente. Eu acho que é porque é o primeiro relacionamento, porque o relacionamento com o pai, ainda mais quando você é mais novo, é uma coisa diferente. O relacionamento com irmãos é um relacionamento entre iguais, né? E normalmente ao longo da vida a gente vai tendo esses relacionamentos entre iguais. Então, com amigos, com namorados, com marido, com esposa, enfim, são relacionamentos mais lineares, não tem essa… Sim, hierarquia, né? Hierarquia que tem com os pais. Que tem com os pais tão grande, ainda mais quando você é pequeno. E o que eu sinto que é muito legal no relacionamento entre irmãos é que, assim, o que une as pessoas muito são essa questão das memórias compartilhadas. Então, a gente falou isso um pouco no episódio De Repente Fã, né? Que, enfim, pessoas que têm gostos semelhantes ou têm memórias compartilhadas, isso une muito as pessoas. E não tem pessoa que eu tenho mais memórias compartilhadas do que a minha irmã. Porque ela esteve comigo em todo momento. Eu tenho amigas que são amigas desde nova, desde criança. Mas a Mariana, no meu caso, teve comigo em todos os momentos. Então, é muito engraçado, que a gente até fica dando risada disso. A gente tem algumas memórias que talvez nem sejam memórias reais. Porque a gente era pequena e quando a gente é nova, a gente fantasia algumas coisas, né? Mas, como nós duas, a gente tem uma proximidade de idade, 3 anos, né? Querendo ou não, é próximo. A gente tem a mesma visão infantil daquela coisa. E a gente, nossa, aconteceu isso. E daí meus pais falam, não, tipo, não foi assim. Mas, é muito engraçado. Mas a gente tem essa memória compartilhada igual. Porque a gente viveu a mesma coisa e tem essa mesma experiência. Então, isso é muito legal. Eu acho que a pessoa que a gente mais tem essas memórias compartilhadas são os nossos irmãos. Com certeza, com certeza. E é muito engraçado, assim, porque é muito legal isso. É muito legal você ter uma pessoa que entenda completamente o que você passou naquele dado momento na sua infância. Sabe, até momentos bons, claro, momentos bons, engraçados, enfim, mas também momentos tristes. É muito bom ter alguém pra compartilhar isso. Não é necessário, assim, claro que até cientificamente, né, comprovado quão importante é você ter essas memórias compartilhadas. Mas pensa assim, você, né, se você tem um irmão, uma irmã, enfim, uma amiga muito próxima, né, se você é filho único, enfim. Depois a gente vai falar, gente, fiquem tranquilos, que filhos únicos. Eles não tá vão tudo certo, eles não vão ser deixados de lado. A gente vai falar sobre filhos únicos. No final do podcast, tá tudo certo. Então, se você não tiver irmão ou irmã, fica tranquila que tá tudo certo, tá bom? Mas enfim, é muito legal você ter isso. Tanto que várias vezes, assim, a gente tá conversando e tal. Luli, lembra daquilo que a gente passou. Nossa, aquela situação com os nossos pais, sei lá. É muito legal, né? A gente poder lembrar dessas coisas com alguém. E eu acho que, assim, agora, né, que eu vou ter o segundo filho, eu fico pensando muito dessa relação entre irmãos. Eu acho que até por isso também que a gente tá pensando mais nisso, né? E eu acho muito interessante, assim, entender que, por exemplo, o Matheus, querendo ou não, ele vai ter uma companheira. E a gente não tá dizendo que precisa ser desde o começo aquela pressão. Nossa, vai ser sua melhor amiga desde que nasceu. Eu acho que isso eu acho que, assim, às vezes é uma pressão muito grande e tal. Mas, assim, querendo ou não, vai ter um companheiro. É inegável que vai ter, porque eles moram na mesma casa. Vão ter que dividir as coisas. Vão ter que conviver muito.
né? E muitas vezes os irmãos convivem mais do que com os próprios pais. Porque muitas vezes os pais trabalham e os irmãos Sim, ficam os irmãos juntos. ficam, né? Às vezes vão pra mesma escola, enfim. O dia inteiro. Juntos, né? Praticamente. Então eles criam também essa unidade, que eu acho muito bonita. E eu imagino pros pais como deve ser, porque minha mãe até hoje, a coisa que mais deixa ela feliz é a gente tá amiga. Nossa, ela até fala… Esses dias, né, a gente foi jantar com os nossos pais. Eu até falei, eu quero ficar do lado da Luli. Porque, tipo, eu queria conversar com ela sobre algumas coisas ficou e muito tal. feliz. Ela ficou muito feliz. Foi, tipo assim, um momento dela… é porque elas estão muito amigas. Tipo assim, às vezes até, assim, algumas fases da nossa vida nem foi tão legal isso, né? Porque, assim, ela queria muito. Mas é legal o quão feliz ela fica. E eu entendo ela. Hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Porque eu acho que, né, se o máximo tiver um irmão, irmã e tal… eu vou ficar muito feliz se eles ficarem, né, amiguinhos, assim, a fase que eles ficarem super amigos, quiserem conversar, quiserem sentar juntos um do lado do outro. Deve ser muito legal pros pais mesmo. E hoje em dia, né, sendo mães, eu acho que a gente consegue entender um pouco mais a mamãe. E também a gente sabe que a coisa que mais deixa ela acabada é quando a gente briga. Nossa, ela fica muito mal. Ela fica muito mal. Fica muito mal. Gente, é assim, é o fim pra ela. É o fim. E ela nunca toma partido de ninguém. Às vezes a gente fala, nossa, é o caos pra ela. E eu acho que a felicidade dela é que a gente esteja próximas, né? E, Nana, já que a gente tá falando de irmãos, vamos falar um pouco da nossa relação, que as pessoas têm muita curiosidade. Sempre Sim. as pessoas perguntam, né? Como que foi? Se a gente sempre se deu bem, como que era na infância, na adolescência. Você quer contar um pouco a sua visão, depois eu conto a minha. Que às vezes cada um tem uma ideia diferente, Não, né? eu acho que assim, até sempre perguntam, vocês brigavam muito e tal. Eu não lembro, assim, de uma época que a gente brigava muito. Claro que a gente tinha nossas brigas quando a gente era criança, né? Depois a gente vai falar o quão comum é os irmãos brigarem. Mais comum do que a gente pensa. Depois a gente vai falar uns dados super interessantes. Mas eu acho que a gente nunca teve uma fase, assim, de muita briga. Também não. Brigas físicas. A gente já teve algumas brigas físicas, mas poucas, assim. Não foi nada demais. Mas a gente sempre brincou. Eu e a Mariana, a gente sempre gostou um pouco de brincar sozinha também. Eu gostava muito de brincar sozinha. Eu também. Eu gostava então, muito de brincar sozinha. Então, assim, foi meio que… Mas às vezes cada uma brincava no seu quarto, daí a gente se encontrava. Daí a gente se encontrava e tal. Mas eu, assim, claro que tiveram fases que nós somos mais próximas. E fases… Por exemplo, agora a gente tá super próxima. Mas eu acho que é porque a gente tá com mais coisa em comum também, né? Filho, até o podcast também. Eu acho que nos aproximou muito. Com certeza. Eu acho que assim, na infância, a gente sempre se deu bem, assim, na infância. Também não lembro, a mamãe pode falar melhor. Mas eu acho que a gente não tinha essas questões de tantas brigas e tal. A gente sempre gostou das mesmas coisas. Sim. Então a gente tinha interesses em comum. Isso é verdade. Eu acho que assim, apesar da gente ter personalidades muito diferentes. Assim, eu tava até lendo os comentários do YouTube. É muito engraçado, porque as pessoas comentam assim… Nossa, mas vocês falam que vocês são tão diferentes. Mas vocês têm os mesmos gostos. Mas é verdade, assim. Eu acho que essa coisa da gente gostar de ler, da gente gostar de pesquisar. Eu acho que isso foi… A gente tem um senso de humor parecido também, querendo ou não. Tanto que só você entende os memes que a gente… Ninguém acha engraçado da nossa família. Tipo assim, o Lipe e o Beto não ligam. A mamãe não entende. A gente, tipo, fica caindo no chão de dar risada dos memes. E nem as nossas amigas entendem. Não, nem as nossas amigas. É muito engraçado. Mas… eu acho que isso nos aproximou. Mas assim, de personalidade, a gente é realmente completamente diferente. Eu acho que essa questão assim, é muito diferente. E eu acho que essa questão da personalidade diferente na adolescência nos afastou. Nos afastou. Porque a gente não era muito amiga adolescente. Não, zero. Ainda mais por essa diferença de idade, acho que 3 anos, isso dá diferença. Porque daí, querendo ou não, uma tá com 13, que eu já era adolescente insuportável, a Mariana com 10. Não, e a Luísa também sempre se achou acrescida. Tipo assim, né? Também teve essa que não ajudou muito, né? Típica irmã mais a pop do colégio. Ela era tipo a pop do colégio. Eu era tipo… sei lá o que eu era. Mas eu não era muito pop. Eu nunca liguei assim, Mariana, vou ser bem sincera, tá? Eu não lembro muito de você quando eu era adolescente. Porque, tipo, sabe, eu tava vendo a minha lembro que, tipo vida. assim, eu queria até, às vezes, fazer parte, sabe? Ai, tadinha, mas agora você não me dava espaço. Agora eu tô com peso na consciência. Mas é muito típico de irmão mais velho, a gente vai falar isso. Mas assim, eu não lembrava muito da existência da Nana. Porque eu tava preocupada
preocupada lá, tipo, em sair e tal. Tipo, Mariana, tá bom. Mas eu sempre te protegi. Eu tinha umas coisas de irmã mais velha, assim. Tinha, mais ou menos. Não, um pouco. Tá, mas assim, quando eu era adolescente, eu tava muito preocupada em viver minha vida. Você tava muito preocupada com isso. Não, mas eu acho que é natural também você ter essas fases. Assim, eu acho que você não tem que ser amiga o tempo todo e próximo o tempo todo. Eu acho que isso é normal da vida, sabe? Mas assim, eu acho que no geral a gente sempre se deu bem. Sim, e eu acho que daí a gente, depois das duas casarem, e principalmente depois da maternidade, a gente se uniu muito. Porque é isso, são fases da vida. Então tem fases que você vai estar mais próxima do seu irmão, da sua irmã, dos seus irmãos em geral. Quem tem mais de um irmão, acho que acontece muito de ter fase que tá mais próxima de um, depois tá mais próxima de outro. Sim, também. Com certeza. Né? E são fases. E agora, depois da maternidade, a gente tá cada vez mais unidas, porque a gente tem um assunto em comum, a gente troca muito sobre maternidade. E também eu acho que a gente faz assim, a gente se esforça mais pra gente se ver mesmo, até por conta dos nossos filhos. Com certeza. Assim, eu acho tão importante esse relacionamento entre primos também, né? Eles não têm irmãos por enquanto, logo o Matheus vai ter, a Sere, linda. Mas assim, eu acho muito legal, né? Eles se verem, ficarem amiguinhos. Então, assim, todo final de semana, Luli, você vai lá na mamãe, que tipo, eu quero que, né? A gente quer que eles brinquem e tal. Fortalecer mesmo esse laço entre eles, eu acho muito legal. Então, a gente acaba também se vendo mais e, consequentemente, a gente acaba conversando mais e ficando mais próxima. E eu acho que a gente se ajuda muito também nessa questão de maternidade, assim, várias coisas. A Mariana me ajudou, eu ajudo ela, porque eu acho que essa relação de irmãos também é bacana, porque ao mesmo tempo que a gente consegue talvez ser mais verdadeira e até mais dura, assim, com os irmãos. Mas no sentido bom, às vezes dá um chacoalhão, assim. Fala, olha, Luísa, você tá exagerando nisso. Mariana, você tá exagerando nisso. Por que você não olha esse outro caminho? Então, assim, eu acho que essa relação… Talvez coisas que amigas não teriam coragem de falar… Você vai falar pro seu irmão, pra sua irmã. Com certeza. Eu, então… Isso, eu falo na cara mesmo. Tipo, Luísa, você tá viajando, para com isso. Eu também, Mariana, pelo amor de Deus. E eu acho que isso tem dois lados, né? Porque às vezes pode machucar. Sim. Mas também tem um lado que se for uma relação boa e se for pro bem também, isso pode dar aquele chacoalhão que melhora que você tá a vida. precisando, talvez o chacoalhão que você tá precisando lá na hora. Que nem assim, sua mãe vai fazer, por exemplo. Talvez mas a sua irmã vai, ou seu irmão. Exatamente. Ô, Nana, e fala um pouco desses dados que eu achei muito interessante das brigas. Gente, esse livro tem uns dados muito, muito interessantes, assim, de… É surreal o quanto irmãos brigam. Não, é verdade. É surreal, assim, porque assim, a maior parte das brigas ocorre, assim, a maior frequência, né? Ocorre entre as idades de 2 e 4 anos. Eu acho que quem tiver aí filho pequeno, enfim, irmãos… Vai estar balançando a cabeça agora. Vai estar balançando a cabeça. Nossa, é verdade, eles brigam o dia inteiro. É real, a gente briga o dia inteiro. É uma briga a cada 6,3 minutos. Ou seja… Tipo, passa 24 horas brigando praticamente. É o tempo inteiro. É real, é o tempo inteiro. Mas isso a gente quer dizer, não é uma briga, tipo, puxar cabelo. Não, é aquela coisa, assim. Uma discussão. Uma discussãozinha. Mãe, olha isso. Tipo, mãe, Olha um sai chorando, pegou minhas coisas. Então, daí, qual é o motivo principal da briga? É propriedade. Então, assim, olhar pro seu, sei lá, pro seu brinquedo, tocar o seu brinquedo, pegar o seu brinquedo, essa é a maior causa de briga entre irmãos. Também, quem tiver filhos, irmãos, primos, sei lá, próximos, vai com certeza tá chacoalhando na cabeça agora. Porque essa coisa mesmo de pegar a coisa do outro é super comum. E um sempre chora, sai chorando. E o outro com o negócio é uma coisa que não para nunca mais. É que a gente tem que entender os pequenos, gente. A gente nasce sem poder algum, totalmente à mercê. E daí, com os 2 anos, a gente entende que a gente tem os nossos brinquedos, os nossos objetos e a forma, o único poder que essa criança sente que tem é sobre os objetos dela. Então, quando alguém vai lá e ameaça esse poder, é tipo caos. É o caos mesmo, literalmente. Porque pra eles é uma coisa muito grande, assim. É a única coisa que eles têm que é deles, né? Então, e eles começam a perceber isso. Então, é uma questão
estão mesmo. E a gente tem que entender por esse viés também, né? Dessa importância. Porque pra gente, qual que é o problema? Vamos dividir e tal. E é óbvio que é importante dividir, com certeza. Eu acho que até uma das coisas melhores de você ter irmão é você aprender desde novo a dividir, a entender que não é tudo só seu. Eu acho isso super interessante. Mas também pra entender esse viés deles, coitados. Sim, coitados, assim, eles não, né? Tudo a gente decide por eles, tudo a gente faz por eles, quando eles eram muito bebezinhos. Então, realmente, daí vira um caos, como eu falei. E a outra causa de conflitos que eu achei muito interessante é essa questão da fairness, né? Da justiça. Da justiça. Eles nascem, assim, na verdade, a gente nasce com um senso já natural do que é justo e do que é injusto. Eu achei isso tão interessante. Eu achei super interessante. E, inclusive, nas crianças, a mesma parte do cérebro que é processada essa questão da justiça e injustiça é a mesma parte do cérebro que é processada o nojo. Então, assim, quando eles pensam que alguma coisa é injusto, tipo aquela coisa, mãe, isso não é justo. Tipo, eu acho que é muito comum a criança falar isso. É assim, a mesma sensação que a criança tem quando, sei lá, come uma carne estragada. É um nojo mesmo. Então, tipo, é uma coisa muito pesada, assim, pra ela. Machuca muito. Machuca, gente. Essa questão da justiça. Tipo, isso não é justo. Ai, fulaninho fez isso, nananã. Ai, mamãe vai brigar com ele, brigar com meu irmão e tal. É porque eles estão achando que acabou a vida, assim. Que é muito uma coisa nojenta mesmo, a injustiça. E é mesmo, gente. As crianças estão certas. Outro dado que eu achei super interessante desse livro, que eu até tava pesquisando mais coisa, que até é um tema polêmico, mas a gente gosta de abordar temas polêmicos aqui no podcast, que é sobre favoritismo entre irmãos. Porque todo mundo fala, todos os pais, mães falam, não, eu não… Ai, eu amo todo mundo igual, né? Não tem como. A gente sempre perguntava pra mamãe, mãe, mas fala sério, quem é seu preferido? Ai, não existe isso, não existe. E eu acho que realmente o amor é igual. É. A gente não tá medindo o amor. Mas às vezes não, a gente vai ver que cientificamente tá meio que comprovado que existe mentira, os seus pais estão mentindo pra você. Que existe um favoritismo. Então não é questão que você vai amar é diferente, não confunda. Mas às vezes você vai… Tem um preferidinho ali, né? Vai privilegiar um ou outro. E segundo essa pesquisa, 70% dos pais tem um favorito. E 65% das mães tem um favorito também. Tem um filho favorito. Isso que as pessoas falaram e que, assim, foi observado e tal. Ainda tem uma pesquisa, né? É uma pesquisa científica. Mas, assim, também isso é uma tendência, tá? Não quer dizer que todos os pais. Como a Luísa falou, 70% dos pais e 65% das mães. Isso não quer dizer… E daí, o autor do livro e, enfim, a pesquisa fala que ainda acreditam que são mais. Mas é porque as pessoas não falam. Tem vergonha de falar. Né? Acredita que são mais, assim, que por meio de… Não falam, mas por meio de atitudes mesmo, meio que demonstram isso. Mas vamos entender por quê. As causas podem ser várias, né? Tem a causa… Enfim, muda de família pra família. Pode ser a ordem do nascimento. Então, às vezes, vai preferir, tipo, filho mais velho, filho mais novo. Sexo, às vezes acontece também. Alguma qualidade, né, que a família valoriza mais. Então, tipo, às vezes a mãe valoriza tal coisa, isso, acadêmico. Daí o filho que tem o melhor desempenho acadêmico acaba sendo favorito. Enfim, tem várias opções que mudam muito. Mas tem meio que uma regrinha também, que é o que mais acontece, né, Nana? Conta pra gente qual é. Então, normalmente os pais preferem a filha caçula. Ou seja, o papai me prefere. Ai, certeza. Já tá confirmado isso. E as mães preferem o filho primogênito. Que também é uma coisa… meio comum, assim, que a gente vê, observando muito. Por aí. Eu acho que esse assim, é o mais extremamente, comum. Que dá muito pra perceber, eu acho. E assim, mas o filho homem, lembrando. O filho homem, tá? Filho primogênito e o pai, a filha caçula. Normalmente tem essa inversão de sexos, tá? Normalmente o favorito do pai é a favorita, é uma menina, e o filho favorito da mãe é o menino. Então, o primeiro menino que nasceu. Pode ser o caçula, mas tem que ser o primeiro homem que nasceu. Sim. Né? E a menina é a última que nasceu, que é a favorita do pai, que no caso é a Nana. E tipo, não sobrou favorito pra mim, porque só tem duas Não, você meninas. é a favorita da mamãe, fácil. Será, gente? Nossa, a mamãe vai brigar muito com a gente depois desse episódio. Nossa, ela vai chorar. Ela é muito dramática. Chateada. Ela vai ficar chateadíssima. Mas enfim, então por que acontece isso? Na verdade, é uma justificativa meio evolutiva, assim, tá? O que acontece? O pai sabe que a filha
nunca vai parecer ele, fisicamente. E a mãe sabe que o filho maior nunca vai parecer ele fisicamente. É biologicamente, tá? É biológico. Pode ser que o rosto seja parecido, mas exato. tipo, né? Um é homem, outro é mulher. É, nunca vai parecer. Então, assim, essa ideia dele parecer… Tá, eu vou falar da filha caçula e do pai, tá? Então, essa ideia que o pai tem da filha parecer ele… assim, na personalidade, enfim, tiver alguma coisa ali parecida, é uma coisa que faz ele amar ela mais. Ah, então tá tudo explicado do papai, gente. Porque a Nana, ela ama futebol, ela é tipo… sei lá. Ah, eu sempre fui a companheirinha do papai, mas eu não acho que eu sou preferida. É sim, gente. Mas ela tem isso. Você tem isso com o papai de do futebol. Sim, vocês ficam conversando. A gente gosta meio que das mesmas coisas. É que ele é geminiano também, né? Então acaba que a gente gosta, né, de falar sobre assuntos parecidos, é verdade. É, mas é verdade. Mas assim, e a gente tá falando aqui de uma maneira leve, tudo, e rindo. É, a gente tá dando risada. Porque assim, a gente tá falando… é óbvio que existem favoritismos que são extremamente tóxicos. Com certeza. E extremamente prejudiciais. Tanto pro filho que é o favorito, porque daí às vezes, acaba super protegendo, muitas vezes, ou colocando muitas expectativas. colocando muitas expectativas. Então, assim, nossa, eu acho que tá indo pro lado ali, sei lá, que vai parecer comigo, vai seguir minha profissão. Mas na verdade, daí, tipo, acontece alguma coisa. E acaba também colocando uma pressão em cima desse filho pra seguir os mesmos passos. E se o filho não atende aquelas expectativas, também acaba sendo horrível pro pai, né? Então… e obviamente que o filho que se sente menos não favorito, também se for uma coisa muito horrível, assim, né? O tipo de tratamento realmente, daí pode ser muito prejudicial também. A gente tá falando, assim, de uma maneira leve, engraçada. Tipo, é a maneira que, papai te prefere, mamãe te prefere. Mas não é nada que foi uma coisa que determinou, que traumatizou. Não, zero. Às vezes é questão de personalidade também. Eu acho que existe, é um tabu falar isso aqui, mas eu acho que existe um pouco de questão de afinidade. Com certeza. Eu acho que se o filho parecer mais você… É claro, gente, que você vai… Assim, de personalidade, tá? Não tô falando fisicamente. É claro que você vai acabar conversando mais com esse filho. Vocês vão ter mais assuntos em comum. Sei lá, vocês gostam do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de filme. Vocês vão acabar passando mais tempo juntos. É óbvio que vai acontecer ali uma certa afinidade. E talvez seja mais fácil pra você entender esse filho, sim, né? Você compreender. Eu acho que você fala isso da mamãe comigo, mas eu acho que a gente é mais parecida em algumas maneiras. Eu também acho. Eu vejo isso, assim, de uma forma super tranquila. E daí talvez seja mais fácil dela me entender. Sim. Então eu acho que é muito por aí que a gente tá falando, não dessa questão, tipo, nossa, pais que preferem e é horrível. A gente tá falando de, assim, uma preferência leve ali. Gente, mas eu acho que essa questão do filho homem é bizarro, né? É bizarro. Porque a mãe parece que protege. Não é que prefere, mas eu acho que tem um que protege, gente, porque eu sempre falei mal, vou confessar aqui, das mães que protegem muito. Eu falo, gente, essas mães estragam os filhos. Porque normalmente, assim, se você pode perceber, tem assim, 3 irmãos, 2 meninas e um menino. O menino, as meninas, sei lá, são mais assim, um menino às vezes é o mais protegido. Mas cuidado, assim, normalmente é a mãe que faz isso, tipo, ai, tadinho, nanana, sabe? E daí… Eu acho que você vai ser assim com o Mateu. Não, então, gente, eu já tô me vendo fazer isso com o Mateu. E eu não quero ser assim, eu vou até ler, eu vou até estudar, vou fazer algumas coisas, gente. Porque eu tô com medo, eu juro que eu tô com medo. Porque eu já me pego, às vezes, protegendo o Mateu. Então, mas aí você tem que… É bom que você já tá percebendo isso, acho que é o primeiro passo. É você ter essa percepção. E daí agora você, né, eu acho que você tem que se policiar um pouco em relação a isso, que eu também não acho saudável. Não, é zero saudável. Zero saudável. Gente, eu não tô falando que tá uma coisa muito absurda, mas eu sempre falei mal disso. Mas você tem essa tendência. Eu não acho, assim, que eu tenho. E às vezes eu acho, ai, não tô percebendo. Se eu começar a ficar muito, você me fala. Eu te falo. Tá? A gente se avisa. A gente se avisa, fala assim, você tá demorando. Depois dessa pesquisa, acho que vamos prestar atenção nisso. Mas enfim, Luli, tem também… ele também cita umas pesquisas em relação o primogênito, é mais… Fala um pouco sobre isso também, que é muito legal. Gente, eu me diverti demais. Gente, é muito divertido. Sobre a ordem, o quanto a ordem do nascimento interfere na personalidade. Afeta a sua personalidade. Eu pesquisei muito sobre isso e tem, assim, os estudos são meio
contrastantes, assim. Tem gente que fala que realmente afeta, tem gente que fala, não, é besteira isso. Mas eu acho super legal e divertido. Eu achei legal. Que a gente vai falar pra vocês, tá? Só que normalmente eu fiquei pensando, né? É sempre a pesquisa, é assim, né? 3 filhos. O primogênito do meio e o caçula. E filhos únicos. Então eu fico pensando, gente, quem tem 4, 5 filhos? Acho que os do meio são os do meio, Eu assim. acho que são considerados do meio. Os filhos do meio. Tipo, o segundo, o terceiro e o quarto, eu acho que por exemplo. Eu acho que são todos considerados do meio. Que eu fiquei na dúvida sobre isso, porque assim, é como se todo mundo tivesse 3 filhos, sabe? Mas tem aqui, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, que é bastante informação. Então, normalmente, os primogênitos são maiores e mais saudáveis. Não são, no caso, a Luísa não é maior. Não, gente, deu ruim pra mim. Deu ruim. São mais vacinados, vão mais ao médico e têm maior QI. E por isso, mais chances de ganhar dinheiro. Então, vamos entender o porquê. E eu acho que tudo isso é verdade mesmo. Eu também acho. Faz super sentido. Mas por quê? Porque, gente, o filho único é mais cuidado. Eu vejo… Não é o filho único, mas ou que nasceu primeiro. Porque ou até o depois a gente vai falar do filho único, tá? Porque o filho que nasceu primeiro, ele é mais cuidado. Então, óbvio que você só tem um filho, você vai levar muito mais ele pro médico. Vai ter muito mais tempo, gente, pra fazer tudo, né? Você vai alimentá-lo melhor. Aquela introdução alimentar perfeita, todos os grupos alimentares, né? Porque você tem mais tempo de organizar ali a alimentação. E não é que ele vai nascer com QI maior por genética, mas é o ambiente. Então, se o filho foi mais cuidado, mais estimulado, né? Porque normalmente o primeiro filho você tem mais tempo pra brincar, pra conversar, pra estimular. Então, isso aumenta o QI comprovadamente. Então, isso faz muito sentido. E também porque os primogênitos, eles atuam como mentores dos outros filhos, dos irmãos. Então, isso ajuda naturalmente. Muito. Lógico, eles ajudam. Por exemplo, eu lembro que eu ensinei a Nana a nadar. Eu ensinava várias coisas pra você. E isso, é claro, você ensinar, isso também te ajuda. E aumenta o QI, né? Então, normalmente, os primogênitos têm essa questão da liderança também. São maiores líderes. Tem essa postura de liderança, porque eles estão acostumados a liderar a casa, né? Eles lideram os outros irmãos. Muitas vezes são mais independentes. Sim. Também tem essa postura, tem mais autoestima. Eu acho que justamente porque os pais supriram esse amor, esse afeto por mais tempo. Então tem uma autoestima mais elevada também. Normalmente são líderes, assim, sabe? E vamos falar sobre os filhos. Eu acho que você tá exagerando um pouco. Você não tá parando de falar sobre os filhos mais velhos, Luísa. Eu acho que você se empolgou. Ai, gente, eu sou a filha mais velha. Daqui a pouco ela vai falar, e os filhos mais velhos também são mais bonitos. Gente, eles são mais bonitos, eles são mais legais, eles são mais tudo. Não. Eles são incríveis. Não, mas é verdade, mas faz sentido mesmo. Acho que super faz sentido. Faz sentido, certo? E fala sobre os caçulas agora, que eu fiquei um pouco chateada. Não tem muita coisa sobre eles. Gente, eu vou falar sobre os filhos do meio. Tá. Coitados. Que dó. Digo apenas isso. Que dó desses filhos do meio. Eles têm que lutar mais por reconhecimento e normalmente demoram mais para achar a direção na vida. Por isso, eles têm relacionamentos mais ricos fora de casa. Porque muitas vezes o que acontece? Eles são os mais deixados de lado. Mas é sempre, assim, sempre o filho do meio é aquele que tem uma personalidade mais diferente. Pode perceber, não é nada a ver isso. Eu acho que é muito verdade. Assim, observando as pessoas que eu conheço que são filhos do meio. Porque talvez eles buscaram se destacar de outras maneiras. E também ficaram mais próximas de outras pessoas fora da família. Então, isso construiu outros aspectos da personalidade, talvez mais diferentes do que do restante da família. Exato. Então, o do meio é sempre o diferentão, assim. E o do meio, normalmente, tem um poder de negociação muito bom. Ele sabe negociar, porque ele tava acostumado ali a ser meio… sabe? Tem que encontrar seu espaço Tem que encontrar seu espaço, tipo… entre o mais novinho e o mais velho. Essa figura mais velha, né? De responsabilidade e tal. E o mais novinho, que era o mais vida louca, normalmente e tal. Então, o do meio, ele tem que encontrar essa arte da negociação. Então, normalmente, são bons negociadores também. E são os mais diferentões da casa. E agora, eu vou falar dos caçulas. Os caçulas, eles têm poderes discretos. Eles são os mais engraçados.
Super verdade. Gente, eu não sei. Eu sou muito mais engraçada que você. Eu me acho muito mais engraçada. Mas diz que os mais velhos também, eles meio que têm esse problema de se achar. Eu acho que… Entendeu? Gente, falem aí nos comentários quem vocês acham mais engraçada. Nossa, gente, as duas vão pro stand-up comedy aqui. Não, óbvio, gente, olha, a gente tá assim, Netflix tá querendo que a gente faça stand-up comedy, assim. A gente tá pensando o Netflix tá entrando em contato comigo já, porque eu sou muito engraçada. Daí eles têm poder também de convencimento. Porque eles já tiveram desde pequenos que também encontrar seu espaço ali. Exatamente. Poder de convencimento. E normalmente também são os mais protegidos. Os caçulas. Então, eles também são normalmente mais rebeldes, um pouco mais rebeldes também. Por quê? Porque os pais, eles focaram, tipo, nossa, primeiro filho, tem que tirar nota 10. Né? Tipo, o último já tá mais… e daí, vai, deixa quieto. Já tá mais tranquilo. Então, normalmente, eles são mais rebeldes desse tipo. Não tem esse desempenho acadêmico tão bom. Mas porque os pais também estavam mais liberais e não ficaram tão em cima, assim, como do primeiro filho. Então, eles são menos responsáveis. Mas acho que isso, assim, gente, depende muito da personalidade, por exemplo. Porque a Mariana é mega responsável, então não sei. Não, também não é uma regra. Isso é uma pesquisa no geral, isso acontece. Mas também não é, assim, uma coisa obrigatória. E outra coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, quem tem 3 filhos, tá? O ideal, gente, é óbvio que o ideal, assim, não tem como a gente escolher isso. Mas eu achei interessante que o ideal é, por exemplo, né? Eu tive o Mateu, daí agora vou ter a Serena. E se eu quiser ter 3 filhos, o ideal seria ter outro menino. Mas por quê? Porque daí vai ter… O Mateu, por exemplo, vai ser o mais velho, o primogênito. A Serena… O reizinho. O reizinho da casa. O meu lorde. A Serena vai ser a do meio, só que ela é a única também. Porque ela é a única menina. Então, ela é única de alguma maneira. Pra não ficar esquecida ali. E o mais novo é menino também, igual o Mateu. Mas assim, é muito diferente. Porque um é o mais velho e o outro é o mais novo, entendeu? Então, assim, essa é a melhor configuração de 3 filhos. Segundo essas pesquisas, gente, assim, não, sabe, pra todo mundo se sentir bem ali. Isso. Mas também não vai dar nada errado se tiver 3 meninos, 3 meninas, ou sei lá, outra ordem, tá? Não vai dar nada errado. Aliás, também tem a questão do filho único, né, que a gente ficou de falar. Filhos únicos, fiquem tranquilos. Porque tem essa coisa do filho único ser mimado, ser super protegido. E assim, nenhuma pesquisa indica que se você for filho único, você vai ser necessariamente mais mimado, ou mais super protegido, ou mais dependente emocional. Enfim, não existe nenhuma pesquisa que aponta pra isso, tá? O que falam nas pesquisas é que é a mesma lógica da questão do filho primogênito. Que normalmente os filhos únicos têm que ir mais alto. Mas não é assim por ser filho único. É pelo mesmo raciocínio do filho mais velho, que é o cuidado dos pais, mais estimulado, enfim. Então, assim, também se você for pai ou mãe, quiser ter só um filho, tudo bem, gente, ele não vai ser mimado. Assim, depende. Claro que a criação também depende muito. Eu acho que não dá pra gente generalizar isso. Mas assim, não é um mito que se você tiver só um filho, ele vai ser mimado com certeza. Eu acho que tudo depende muito da criação. Então, às vezes é um filho único, mas que tem contato com outras crianças. Sim. Que tem um monte de primos, por exemplo. E até essa questão do relacionamento, né, que a gente tá falando aqui. Como é importante o relacionamento entre irmãos. Como isso vai moldar, né, várias coisas da sua vida. Enfim, o filho único normalmente vai buscar isso, naturalmente. Em outras coisas. Em amigos. Então, tem um amigo desde pequeno. Aquele amigo inseparável da vida toda. Ou em primos. Então, ele vai buscar esse relacionamento duradouro de alguma forma. E normalmente vai encontrar ali alguém que vai, né, ser como seu irmão, por exemplo. Então, não vai ficar deixado, gente, de lado. Vai dar tudo certo. Mas voltando a falar um pouco dos irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante nas nossas pesquisas é falar um pouco, e eu acho que tem muito a ver com a gente, falar um pouco dessa diferenciação. Porque dizem, né, que assim, é muito importante pro irmão, principalmente isso normalmente acontece com o segundo irmão, terceiro, enfim. Eles buscam por essa diferenciação. Então, por exemplo, a Luísa é muito boa nisso. Sei lá, muito boa em cantar. Super. Sou uma cantora da família. E daí esse espaço já está ocupado por mim. E daí, normalmente, o
os irmãos vão tentar se diferenciar de alguma maneira. Então, assim, ai, poxa, esse espaço já tá ocupado pela Luísa, então eu vou tentar ser boa em outra coisa. Isso não é de caso pensado, mas isso acontece. Justamente porque todo mundo, gente, quer ser muito bom, quer ser o melhor em muita coisa. E muitos dos conflitos entre irmãos é justamente por isso. Porque os dois querem meio que ter essa competição, querem competir pelo espaço. Primeiro na vida dos pais. Succession. É tipo Succession. Gente, aprendam a gostar. Todo mundo quer ser CEO lá no Succession, não dá bom. Entendeu? Se um quiser ser CEO, outro quiser ser do marketing, outro tipo… dá tudo certo. Outro do marketing. Então, cada um vai ali no seu espaço financeiro. Tá, tudo certo. Mas entendeu? Todo mundo então, quer ser CEO, dá ruim. Quando todo mundo… E isso, muitas vezes, acontece naturalmente. E eu acho que foi um pouco o nosso caso, né, Nana? Principalmente você, assim. Porque eu acho que você procurou muito se destacar em outras áreas, assim. E até por isso que você demorou tanto. Porque, assim, a Mariana, ela poderia ser uma estrela das redes sociais. Mas eu acho que como eu já era… Você acha que você não teve um pouco isso? Eu fiquei pensando. Não, eu não acho que eu tive um pouco isso. Porque eu acho que… Eu nunca quis, tá? Não é que assim, teve isso. Mas Lógico. realmente, eu acho que é uma coisa que você nem pensa. Claro que se tivesse uma parte de mim que quisesse, talvez, partir, né, pra esse lado das redes sociais e tal, eu acho que eu poderia ter pensado, mas eu acho melhor. Tipo, a Luli já tá tão bem, deixa eu partir pra outra coisa. Talvez eu pensaria nisso mesmo. Eu acho que grande chance de eu pensar. Porque como e eu acho que normalmente é a irmã mais nova que pensa isso, ou o irmão mais novo. Porque assim, eu já tá ali, assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou a mais velha, então, tipo, ninguém escolheu nada. Então, eu acho essa própria questão, e eu acho que no nosso caso deu muito certo, porque, por exemplo, a Mariana trabalha com meu pai. Isso é super legal também, ela trabalhar com meu pai, que ela tem essa posição que é super importante, não só pra ela, mas assim, pra família, pra gente. É super importante, né, ela trabalhar com o papai. E talvez se eu quisesse trabalhar também, ia criar um ambiente ali meio… verdade. Sabe? Eu acho e também eu até falei isso no episódio, né, que a gente falou sobre profissões e tal. Que eu quis trabalhar com o papai justamente porque eu pensei nisso. A Luli não vai. Então, eu vou. Tipo, eu sei que a Luli não vai pra esse lado. Então, eu acho que vai precisar de alguém, né? Vai ser eu, porque só tem nós duas. Então, isso… Eu acho que foi também pra essa… tem esse mesmo raciocínio, né? Eu acho que eu fui por esse raciocínio. Tipo, eu não vou pra essa área das redes sociais e tal. Papai tá precisando de mim, né? Eu acho que… Eu poderia ter passado pela minha cabeça. Eu com acho certeza. que quando os irmãos têm interesses diferentes, escolhem caminhos diferentes, o relacionamento fica mais fácil, porque não tem competição. Então as pessoas perguntam muito, tipo, já teve competição entre vocês? Eu nunca percebi, assim. Eu realmente acho que não, apesar de nós sermos duas mulheres, né? Que normalmente a gente… Mas enfim, entre irmãos também acontece. Mas enfim, acho que mesmo sexo, isso é mais… eu acho que mesmo sexo… Isso acontece principalmente mais. Entre mulheres, né? Sempre tem essa coisa, conflito entre mulheres, né? Mas eu acho que homens também, mas acho que homem também tem super. Tem super. É que as pessoas não falam sobre isso, mas também tem. Mas eu acho que isso não aconteceu no nosso caso, porque como a gente sempre teve essa personalidade diferente, cada uma ali não tentou ir pro lado da outra, assim. E daí nem teve espaço. Eu acho que é um pouco de personalidade também, porque… Sim. Eu acho que a gente não tem essa personalidade de querer competir, de ser invejosa, assim. Eu acho que a gente não é muito assim, nem com a gente, nem com ninguém, assim. Eu acho que é uma questão meio de personalidade mesmo. Mas eu acho que também o que contribuiu para nosso relacionamento ser muito bom é porque a gente não tem essa competição por espaço. Espaço, exato. Cada uma tem o seu ali, 50-50, tudo certo. Exatamente. E eu acho que assim, hoje em dia, se a gente quisesse, né, ter esse mesmo espaço, eu acho que é muito mais fácil. Com mais de 30 anos, a gente ter a maturidade pra entender. Com certeza. E pra não sentir, Então, igual que a gente brinca aqui no podcast, né? A gente sempre brinca, eu falo, nossa, Mariana, as pessoas te preferem aqui no podcast. A Marcia… eu acho e assim, gente, eu fico muito feliz de verdade. Assim, tipo, a gente fala muito de boa e não tem nada assim, boa, zero. Eu acho que competição entre a gente mesmo nunca existiu. Até assim, na época… Mas acho que um pouco por causa de maturidade também. Super. Mas, talvez assim, na adolescência pudesse. A gente não sabe, mas assim, talvez pudesse, se nós duas tivéssemos uma personalidade muito igual e a gente quisesse a mesma coisa, talvez poderia ser uma questão mais difícil na adolescência. É isso que eu quero dizer, assim, pra quem às vezes tá passando por isso. Sim. Que eu também acho um pouco natural, né? São fases, nenhum relacionamento vai ser igual. Igual o tempo todo. Igual o tempo inteiro. São fases, e ainda mais na relação entre irmãos, é normal
ter um pouco dessa competição e a vontade. Mas o que eu acho legal é você tentar descobrir a sua individualidade também. Entendeu? Com certeza. E às vezes você quer ser, né? Você olha seu irmão, não quero fazer igual, mas assim, você deixa de olhar pra você também. Eu acho que a gente sempre olhou muito pra gente. E daí a gente foi seguindo o nosso caminho. E os caminhos se juntaram de forma natural. E cada uma levando uma vida de jeitos diferentes, com opiniões diferentes. Mas juntas ali, com certas pontes. Sim. Né? Mas nada assim que fosse, nossa, acho que cada um teve o seu espaço muito bem delimitado. E eu acho que isso ajudou. Sim, eu também acho que ajudou muito. Né? E é uma coisa natural que as pessoas procuram essa diferenciação, sabia? E aí isso é até bacana pros pais também. Nossa, é ótimo, né? Porque tem pais que eles querem… por exemplo, eu quero, sei lá, que meu filho seja bom em tal esporte. E daí quer que todos os filhos sejam bons nisso. E valoriza só o filho que é bom nisso. Então, é legal pra quem aí tem mais de um filho, ou quer ter mais um filho, pensar nisso. Em realmente ver cada filho de forma individual. E valorizar as individualidades de cada um. Isso não só melhora a vida de cada um, mas o relacionamento entre eles. Sim. Então, assim, nossa… por que você não só joga bola? Olha o seu irmão, ele é incrível nisso. Não, outro menino é mega artístico, quer fazer aula de música. Daí, gente. Isso é ótimo pra cada um, entendeu? E vai ajudar. E daí, às vezes, a gente acha o contrário. Nossa, que bonitinho, os dois fazem bola juntos. Mas não, às vezes é melhor cada um fazer uma coisa que gosta, que se dá bem, que isso vai melhorar o relacionamento deles, do que os dois fazerem a mesma coisa e um não tá curtindo muito, não sabe? Nossa, mas sabe o que me fez pensar agora? Na Serena e na Venus Williams, né? Que as duas são do tênis, assim, né? Elas não estão jogando mais. Mas é muito legal, né? Porque elas sempre tiveram… Elas eram adversárias. Muitas vezes elas foram adversárias nas quadras. E pelo menos aparentemente, elas levaram isso, tipo, super numa boa. Elas sempre se deram muito bem. Mas eu acho que também tem tudo a ver com a família, né? Depois que eu assisti o filme lá… delas, né? Dos pais. Mas fala que aquele pai não é muito bom, não, viu? Tem um monte de que ele abandonou uma família lá. Tem uns causos. Gente, pesquisem aí. A gente pode falar de repente fofoqueira. Gente, eu vou pesquisar. Eu fui enganada pelo filme. Você foi enganada, juro. É porque eu tenho mania de assistir um filme… ver no Google, né? Não, mas eu também tenho mania de ver no Google. Babado. Mas assim, eu não pesquisei. Eu achei tão bom que eu… Mas enfim, elas… né, aparentemente… Era até engraçado, né? Ver as duas, assim. Tipo, um jogo, as duas adversárias. Gente, imagina, gente. Não, eu ia perder, óbvio. Nossa! Esporte, gente, não sou muito boa. Não, ia ser bom. Mas, enfim. E outra coisa que eu queria falar, né? A gente tá falando muito aqui do lado bom do relacionamento entre irmãos. E daí, acho que muita gente deve estar pensando… Nossa, mas eu me dou muito mal com a minha irmã. Ou eu sou brigado, né? Tem muitos… Infelizmente, a gente vê muitos casos de irmãos brigados. Assim, é surreal tanto. Então, tipo, de irmãos que não se falam e tal. Mas por quê? Porque todo relacionamento próximo é um relacionamento muito difícil. Eu acho que o relacionamento com irmãos é um dos mais difíceis que você vai ter na sua vida. Porque assim, gente, eu nunca briguei com uma amiga do jeito que eu brigo com a Mariana. Não, é uma proximidade, gente. Tipo, vocês passaram por tudo juntos. Imagina. Vocês, né, sabem tudo um da vida do outro. E vocês passaram a infância. Então, vocês sabem exatamente onde dói ali. Então, assim, você tá com raiva, você vai apertar aquele botãozinho que dói. Então, isso acaba, né, causando conflitos também. Conflitos sérios, assim, de ficar sem se falar. Realmente, é o que você falou. Você não vai conhecer, apesar de ser sua amiga e tal, você não vai conhecer, assim, profundamente como seu irmão ou sua irmã. Tão intimamente. É uma relação muito íntima mesmo, extremamente. E tem toda essa questão da luta pelos pais, pela aprovação dos pais, reconhecimento, a questão da competição. Enfim, e tem relacionamentos realmente que são muito tóxicos e que realmente devem, né? Daí não tem jeito. Daí não tem jeito, é melhor ficar sem se falar mesmo. Mas eu acho que existe uma banalização também dessa… tudo é tóxico também. Eu vou me afastar, porque… eu acho que… Eu acho que é o que você falou. Todo relacionamento muito próximo, ainda mais desse dos irmãos, é difícil. Então, não vai ser fácil mesmo. Às vezes ouvir verdade é difícil. Ouvir verdade é difícil, às vezes vai brigar, vai ficar sem se falar e tal. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar também pra manter
Exatamente isso que esse TED Talk fala, né? E é isso que eu quero deixar assim de mensagem, que a gente não tá banalizando. Se você realmente, né, se a pessoa não faz nada bem pra você, já tentou, enfim. Eu sou super a favor mesmo de tirar a pessoa da vida, assim, não… Mas se é apenas difícil em alguns momentos… Eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena. Vale a pena tentar de alguma forma. Se é difícil em alguns momentos, eu acho que como é a pessoa que você tem mais proximidade, que também você pode falar, que você pode, né, se der tempo ainda, se você tiver uma relação meio assim, estremecida, se der tempo ainda de pedir umas desculpas, de conversar, falar o que tá rolando, assim, de cultivar mesmo esse relacionamento. Porque a gente pensa, é a pessoa que nasceu praticamente com você e vai… Pensa nessa frase que a Luli falou no começo. É aquele companheiro de jornada ao longo da vida. Então, quando você pensa isso, eu acho que é um relacionamento muito mágico, muito único. É único um relacionamento com seu irmão. Então, eu acho que é um relacionamento que vale a pena cultivar. Vale a pena. Vale muito a pena cultivar e tentar ver o lado positivo. E tentar, sabe? Se esforçar mesmo, Exatamente. conversar e resolver ali algumas questões, né? Se for possível. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço mesmo. Eu concordo. Ainda mais Muito depois importante. que você tem filhos, é isso. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa coisa da família mesmo, eu acho que você acaba valorizando mais ainda. E eu acho que você tem que valorizar mais ainda, porque é tão importante essa convivência, primos. O Matheus é muito fofo. É muito fofo, eu amo. Assim, quando eles forem muito amiguinhos, eu vou ficar muito feliz também. Eu vou chorar de emoção. Gente, o Matheus, eu não tenho noção. O Matheus é 6 meses mais novo. O Matheus ama o Máximo, mas tudo ele segue o Máximo. Ele segue o Máximo pega os brinquedos dele. E o Matheus dá pro Máximo. E o Matheus nem liga pro Máximo, nem liga que o Máximo pegou. E assim, a gente leva super numa boa. Assim, o Máximo pega o brinquedo, a gente dá risada. A gente dá risada. Não, eles se abraçam, daí um dá uma batida na cabeça do outro, mas tá tudo bem. Joga o brinquedo, tudo certo. É muito fofo. Sabe, só pra finalizar, sabe uma coisa que eu tava lembrando? Que eu acho que, tipo, resume tudo, assim, desse relacionamento entre irmãos, né? Se você se dá bem e tal com seu irmão. Quando a gente era mais nova, que a gente morava na mesma casa, né? Que a gente não era casada, nada ainda. A G, que trabalha… Gente, a G, ela trabalha na casa dos meus pais há 1000 anos. Cuidou de mim, pequena. Desde que a Nana nasceu. Tipo assim, que a gente sempre fala aqui dela, que a G me prefere e tal, é verdade. A G me prefere a Mariana. É super verdade. Que quando a gente conversava… Você lembra que a gente falava… Gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Parece que vocês estão falando outra língua. Porque assim, a gente se empolga tanto conversando nós duas. Acho que é por isso que o podcast, tipo, flui muito. Porque assim, a gente começa e daí fala tão rápido. A gente fala muito rápido e tal. E olha isso, a gente… Meu Deus, parece que estão falando, tipo, inglês. Parece que estão falando outra língua. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu acho que isso é uma coisa assim, você não vai ter com uma amiga, sabe? É uma coisa assim, uma união mesmo. Uma cumplicidade, assim, é muito forte. É muito forte. É muito forte. Não, gente, eu aguento ela há 34 anos. Não, há 30 anos. Não, mas eu te aguento mais, né? Porque, nossa senhora. Eu aguento ela há 30 anos. Cada coisa que a Luísa… Gente do céu, cada coisa que eu já fiz. Não, vocês não imaginam. Um dia a gente vai ser, assim, de repente… adolescente revoltada. E daí a gente vai falar sobre os podres da Luísa. Vocês não têm noção que eu já tive que fazer, tá? Ai, gente, vocês não têm ideia que eu já passei nessa vida. Ela me ama, mas que tudo Mas mesmo eu amo. assim. É engraçado. Contar tudo pro Matheus. Não. Isso daí você tá proibida. E Nana, aquela pergunta que irmã pode fazer, sabe? Eu tenho licença poética pra fazer essa pergunta. É cada uma, viu? Quando vem o segundo filho, você vai ter… Meu Deus. A irmã pode… Não, gente, posso falar? Só aquela irmã chata que eu fico falando, porque eu tô louca pra ter outro sobrinho. Não, ela fica dando umas indiretas. Eu dou direta Nossa, mesmo, eu não tô nem aí, chato. gente. Muito chato. Até que normalmente os familiares têm um pouco de medo de mim. Ela já ultrapassa um pouco, assim, os limites, sabe? Não, mas eu não me preocupo, assim. Eu não me incomodo, quer dizer… É por isso que eu faço. Eu não me incomodo de perguntar, eu acho que é natural. Mas assim, eu acho que é um pouco, assim, esperado da mulher, como sempre, assim, primeiro, quando vai casar. Primeiro, óbvio, tá solteira ainda, cadê o namorado? Depois, quando vai casar. Depois, quando vai ter o primeiro filho. Depois, quando vai ter o segundo. E talvez, quando vai ter um terceiro. Não, quando tem um terceiro não, porque daí acham que é muito. Será? Aham. Não, mas pelo menos perguntam, você vai ter o terceiro? Mas, gente, isso também é falta de assunto. Realmente. Tá, sabe? As pessoas às vezes não têm que perguntar. Tipo assim, às vezes até eu me pego perguntando pra pessoas nada a ver, depois eu falo, não posso. Mas é que assim, não tem um assunto, sabe? Tipo, eu não tenho intimidade com a mas eu não pessoa. incomodo. Mas eu acho que tem um pouco, assim…
existe um pouco, eu acho. Eu não sei se é cultural talvez. Total. Eu acho que é cultural. Porque eu não tenho, por exemplo, muitos conhecidos que são filhos únicos. Eu acho que não é tão… Nana, você tem as nossas primas. As nossas primas. Mas mesmo a gente, tipo, acha meio estranho. Assim, não Diferente. estranho, acha diferente não ter mais de um filho, né? A gente vê um pouco com essa… Então, eu acho que é uma coisa um pouco cultural. Então, eu acho que sim, existe essa pressão pra ter o outro filho. Eu, tipo assim, o máximo, sei lá… Eu lembro que o máximo tinha, tipo, 5 meses. É que você teve uma… Você engravidou com 6 meses. Mas tudo bem, exceção da exceção. Mas assim, eu falo, gente, o menino, tipo, não tá nem engatinhando. Tipo, como que eu vou pensar em ter outro filho, entendeu? Mas assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter 2. Porque eu acho que essa questão do irmão, de ser um companheiro pra vida… Eu acho que, assim, pra mim foi tão importante. Eu passei por isso. Eu acho que não sei, quando, tipo, se não tiver ninguém ali… O seu irmão você vai ter, sabe? Então eu acho que é muito importante pra criança. Assim, é o meu pensamento, tá, gente? Então, assim, se eu também só tiver o máximo… Tudo bem, maravilhoso. Eu vou ficar super feliz. Mas eu gostaria de ter outro. Eu acho que por essa questão do bounding… Não, vai demorar ainda um pouquinho, gente. É que eu sou nova, então assim… Ai, jovens. Já posso… Jovens. Né? Eu tô tranquila, assim, em relação a isso. Quando eu vou ter o outro, mas não vou revelar aqui a galera. Eu só vou aparecer um dia grávida e vou falar, gente, eu tô grávida. Tipo, como eu fiz do primeiro. Certeza. Não, Mariana. Óbvio que eu vou fazer isso. Ai, gente, eu quero me preparar emocionalmente. Ai, Luísa, pelo amor de Deus. Para. Eu sou super discreta, gente, como vocês perceberam. Até com a família, com todo mundo. Mas assim, eu acho que existe sim a pressão de ter 2 filhos. Pelo menos 2. Aqui no Brasil tem. Não, existe. Existe super. Existe. Ai, mas eu, por exemplo, eu tô fazendo essa pressão, mas é que a minha irmã, gente, irmã pode, relacionamento de irmão é assim. Mas eu acho muito importante, assim, é que como eu passei por isso, o Lipe tem 2 irmãos, né? E assim, a nossa família, eu acho que a nossa família é pequena. É isso. Porque assim, por exemplo, os irmãos da minha mãe só tiveram cada um uma filha. Então, nossa família é pequena. Eu acho que é importante, eu acho tão legal. Tipo, vários primos e né, as crianças. Mas, gente, eu brinco, assim, que se o filho nascesse… É que antes eu falava 6 meses, mas agora eu já tô aumentando. Se o filho nascesse com 1 ano… direto. Eu teria uns 5. Tipo, já nascer, sabe? Já nascer andando, já tá se comunicando melhor. Introdução alimentar. Na introdução alimentar redonda. Sabe? Aquela coisa não é mais tão dependente. Eu, assim, pra mim, quanto mais independente o filho fica, melhor. Essa vibe. É minha vibe total, independência total. Tanto que tem gente que gosta de recém-nascido. Ai, bebezinho, ficar no colo, gente. Assim, sério. Se nascesse com 1 ano, quem concorda, levanta a mão. Maravilhoso. Com 1 ano, daí eu ia ter vários. Maravilhoso. Assim, um atrás do outro. Maravilhoso. Tá, agora vamos pros quadros? Vamos lá. Quadros. De repente, geek. Yes. Que a gente dá dicas de… coisas que a gente ama, livros, filmes, séries e tal. Luli, começa. O que você tem? Eu vou dar eu vou dar dica de um livro que tem a ver com esse episódio que é sobre irmãs, que chama Metade Perdida, de Brit Bennett. Maravilhoso esse livro. É um livro muito Nossa, é muito bom. É muito maravilhoso. É um livro de irmãs gêmeas. Eu li faz algum tempo, então você me ajuda, que você leu também. Eu li também. Elas nasceram numa comunidade super pequena, né, e tal. Nos Estados Unidos. E elas são negras. E uma decidiu sair da cidade, tipo, adolescente e tal. Ela simplesmente sumiu. Ela sumiu. Ela sumiu e nunca mais voltou, e nunca mais deu notícia. Entrou em contato com a família. Nunca mais entrou em contato com a família. E, de repente, daí ela tem uma vida… completamente diferente da outra irmã. Completamente diferente. Porque a irmã ficou, né? A irmã ficou. A irmã ficou. Então, teve uma vida muito parecida com a vida da mãe. Que é uma vida muito mais simples nessa cidade, nunca saiu de lá. E a outra irmã casou com um homem muito rico. Ela negava esse passado dela, inclusive a cor de pele dela. Então tem essa questão racial também muito forte no livro. Que ela negava. E meio que tinha uma vergonha de assumir isso. Por isso que ela nunca voltou pra família. Tinha um medo das pessoas descobrirem esse passado dela. E chega um momento que… E assim, mas eram irmãs gêmeas que tinham essa ligação muito grande. Porque a gente tá falando ligação aqui, imagina… Ai,
meu sonho era ter uma irmã gêmea, gente. Mas tudo bem, né? Beleza. Não, então, que é uma ligação ainda maior. E elas eram muito próximas. Muito próximas. Então, assim, a filha que ficou sempre teve, né? Ficou com isso a vida inteira. Da irmã que desapareceu. O que será que aconteceu com a irmã? Que a irmã nunca voltou. E daí, enfim, elas se reencontram. E é um livro muito legal. É muito emocionante. É muito emocionante, gente. Vale muito a pena. Muito bom mesmo. Então, eu vou dar dica de um filme que eu assisti no avião. Eu amo avião, claro, né? Porque você tá viajando e vai chegar a um lugar muito legal. Mas assim, fora isso, eu me atualizo dos filmes. E eu queria muito assistir esse filme já há algum tempo. Chama After Sun, é uma diretora inglesa. Aliás, é um filme de estreia dela. E assim, foi super aclamado pela crítica e tal. Roteiro incrível, maravilhoso. É com o Paul Mescal. Esse é o nome dele? Gente, eu não sei. É aquele ator que fez aquela série Normal People. Sabe, que bombou. Ele foi até indicado ao Oscar esse ano. E assim, é uma história, gente. É um filme tão assim… Não é um filme… com clímax, aquele filme, meu Deus, o que vai acontecer? Mais parada. Não, é super parado. É assim, na verdade, ele explora o relacionamento entre o pai e uma filha. Então, assim, ele é assim, o relacionamento não fala muito do passado, tá? Mas a gente vê, assim, nas entrelinhas, que com certeza ele foi um pai muito jovem. Ele teve ela muito jovem, se separou da mãe, mas assim, é um relacionamento amigável. E daí ele mudou de cidade, então não mora na mesma cidade que a filha. E ele na verdade, o filme se passa na Turquia, que ele vai passar as férias com a filha. Então, eles ficam esse período juntos. A filha tem 11 anos, então… eu vi uma parte desse filme. Ela também… Então, e ela também… Nossa, viu? Sério? Tipo, uma parte. Tá. Então, e ela também tá nessa fase de 11 anos, né? Essa fase que não é mais criança, mas também não é adulta, nem adolescência. A fotografia é maravilhosa. E assim, o pai tem umas questões ali internas, mas ele esconde da filha. E a filha, tipo, percebe. Assim, é um filme muito delicado. Sabe? Eu fiquei, assim, super emocionada. Fiquei pensando… Sabe aquele filme que você fica pensando depois? Me deu vontade de E daí eu fui, assistir. tipo, pesquisar no Google, sabe? Algumas coisas que poderiam ter passado, assim. Porque eu fiquei realmente, assim, pensando no filme depois. Então, me marcou muito. Eu amei. Eu acho que foi, assim, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, assim, até agora. Animei, vou querer assistir. Muito bom. E ele tá muito bem no papel, assim. A menina também, a criança, não sei o nome da atriz, mas uma fofa, assim, super, assim, acho que uma promessa do cinema. Eu amo Child Stars, eu amo. Eu amo também. Bom, agora vamos pro nosso próximo quadro. De repente, fofoqueira. A gente tem que falar desse assunto, gente, que Causou a traição do Neymar, gente. Então, eu nem tava muito por dentro, daí eu dei uma pesquisada. E assim, pior do que eu imaginava, gente. Foi pior do que eu imaginava. Não, sabe o que eu fico imaginando, assim? Tipo assim, gente, esses caras muito famosos… Tipo, eles não têm um pingo, assim, sabe? Um senso de compromisso nenhum, né? Não tem E não tem, assim, vergonha. Então, porque assim, você fazer isso, né? Bom, a gente tá todo mundo sabendo esse caso do Neymar, que a mulher filmou o Neymar, deu um print. Gente, print é a coisa mais fácil. Será que… Entendeu? Tipo, eles não têm… eu acho que assim, se sente tão superior eu a acho tudo, que é um ego, assim, tão que, assim, gigante. É acima do bem e do mal, acima do certo e errado. Eu acho que é muito complicado isso quando a pessoa atinge esse nível de fama, de dinheiro. Bom, tem gente que não tem fama nem dinheiro e também faz isso, mas né? enfim. Não é uma desculpa, mas eu acho que às vezes você tá tão acima que você sabe que a pessoa só dá um print ali. É muito fácil, gente. A gente manda uns prints pra nossas amigas do boy. Tipo assim, imagina uma pessoa, Nossa, tipo, do imagina Neymar, isso, entendeu? né? E sabe, com a namorada grávida. Então, assim, são inúmeras coisas. Mas assim, eu acho que é muito isso. Você tá acima… Você se acha muito acima de tudo. Porque assim, era muito fácil das pessoas descobrirem, entendeu? Porque assim, um print tá ali, um vídeo tá ali. E assim, ela foi na casa dele, sei lá, no Dia dos Namorados. Tipo, foi no Dia dos Namorados, assim, e sei lá, gente, é uma coisa, né? Não dá pra acreditar, assim. Não, mas o que eu… Quão fácil, assim, parece que é, né? Parece que é uma fácil. coisa, assim, muito banal, sei lá. Muito banal. Muito. E o quanto, assim, parece que nada tá bom o suficiente, né? Porque, assim, você tem uma necessidade, tipo… Nossa, já conquistou tanta coisa na sua vida. Agora você é uma mulher que parece bacana. Tipo, Tá grávida, você vai ter uma filha.
E daí você fica de papinho, sabe assim? No WhatsApp. Ai, que preguiça. Não, gente, preguiça. Preguiça define. Mas assim, e daí depois ele fez um post se desculpando. O que você achou do post? Gente, assim, eu achei que talvez foi combinado dos dois. Eu acho que tudo é muito bem pensado. Não, eu achei que assim, esse post, talvez assim, né? Eu sempre fico do lado da mulher. E assim, nesse caso, ela não teve culpa. Óbvio que nada é culpa dela. E nesse caso, acho que até ela talvez. Como ficou uma coisa muito pública, a traição, talvez ela queria que essa desculpa fosse pública também pra ela se sentir melhor. Eu acho que no caso foi um pouco isso. Acho que ele não ia fazer assim sem contar, eu acho. Mas achei que assim, poderia ter escrito um pouco melhor. Porque assim, dele falou, não sei se quanto vai dar tempo. certo. Eu não sei se a gente vai dar certo, mas se fosse agora. Comigo, eu já ia ficar puta. Não, eu já ia falar, então você já tá pensando que não vai dar certo, né? Porque se a pessoa escreveu isso, já tá pensando. Não, eu ia ficar com muita raiva. Eu já ia, fazer um escândalo. Ô, Neymar, poxa, podia ter escrito um pouco melhor, né? Podia ter se esforçado um pouco mais aí, né? Nessa parte. Mas enfim. Mas, ó, a gente não tá criticando. Assim, claro que a gente tá criticando o Neymar, tá? Não vamos falar. Mas posso falar, a gente é super Neymar Zete, eu e a Mariana. A gente ama o Neymar. Porque a gente é santista. Nós somos santistas. Eu amo futebol. E assim, o Neymar era nosso ídolo, assim, no Santos. Gente, porque a gente era santista, a gente ia com o meu pai, sabe? Nossa, se você foi na final da Libertadores que ele ganhou. Dom, assim. E assim. Nossa, eu amava. Daí ele tá só decepcionando. Ele tá decepcionando demais, sabe? Não tá dando pra defender muito, assim, ultimamente. Eu conheci o Neymar, eu achei ele muito fofo. Eu já conheci ele em Barcelona, eu achei ele um menino bom. Lembra que eu falei pra vocês? Eu acho que ele é um menino bom. Eu acho que ele é um menino bom, mas infelizmente eu acho que. Essa coisa da responsabilidade, sabe? Não e agora sei, que eu tô grávida, me machuca muito fazer isso com também. uma mulher grávida, sabe? Não, e assim, o pior são as pessoas criticando ela. Eu me dá até odeio ler comentários na internet, tá? Dessas polêmicas, assim, porque eu vejo cada coisa, mas assim, você pediu também, engravidou rápido, você sabia. Gente, assim, sabe? Vamos parar. A gente tá em 2023, vamos parar de culpar a mulher, pelo amor de Deus. E, né, a responsabilidade é dele, ele que fez merda, enfim, coitada, sabe? Deixa a grávida em paz. Gente, quem nunca teve esperança que o cara ia mudar? Não, todas as assim, 99,9% das mulheres tiveram essa esperança uma vez na vida, pelo menos. Então, assim, sabe? Nada diferente do que a maioria aí. Agora vamos para o De Repente Conselheira. Fiquei solteira há 9 meses de um namoro de 3 anos, que acabou junto com o término da faculdade. Voltei a morar com os meus pais e morava em outra cidade para estudar. De presente de formatura, vou ganhar um intercâmbio para a Inglaterra no mês que vem. Fico até setembro. Estou saindo com um cara há 3 meses, mas fico insegura sobre se me comprometer agora vai atrapalhar minha viagem. Isso de dar satisfação ou me sentir livre. De não conseguir me permitir, porque eu tinha em mente uma fase para me encontrar, viver essa aventura sozinha, e estou com receio de não aproveitar o suficiente, não saber equilibrar as coisas, mas ao mesmo tempo tenho medo de deixar escapar alguém legal e super compatível comigo. O drama do será que estou trocando uma vida por 2 meses? Ou me afastando de outro sonho meu, família e tal, por algo imediato? Tá, eu vou te explicar uma coisa. Eu conversei com essa seguidora. Ela tem 22 anos. E ela não é que ela não tá pensando em não ir pra viagem. Ela vai fazer o intercâmbio e tudo. Ela tá na dúvida se ela assume esse compromisso. Tá. E, vai meio que num compromisso mais sério, viajando. Ou se ela fala, pra eles darem um tempo, tudo enquanto ela estiver viajando. E daí, quando ela voltar, eles vêm. Porque ela tem esse medo de, assumir esse compromisso e daí não aproveitar lá, sabe? Tá. Porque senão eu já ia falar, partiu Inglaterra, né? Pelo amor de Deus. O hairstyle tá lá, gente. O hair tá lá te esperando, só vai, sabe? Se divirta. Daí já é um pouco diferente. Eu acho que é um relacionamento de 3 meses. Eu acho que depende muito também dos sentimentos dela em relação ao menino, né? Como que tá e tal. Eu acho que tudo depende um pouco disso. Mas a gente pode falar no geral. Ai, Jesus, fala primeiro, o que você acha? Ai, gente, é muito difícil. É porque, assim, acho que essa geração tá melhor. Mas, assim, eu sou de uma geração que, assim, gente, não sei. Não sei se eu tive É que eu acho…
É que eu tenho medo de ser um pouco dura, sabe? Mas eu acho que assim, um relacionamento de 3 meses e você vai perder essa oportunidade. Tipo, aproveita quando você pode, sabe? Eu não sei, talvez também, né, seja mais tranquilo do que você tá imaginando, mas eu não sei. Eu acho que se for pra ser também, depois vocês podem se encontrar, sabe? Eu acho que dá tudo é uma conversa. Tipo, vamos ver. Eu acho que a gente tem que levar as coisas de forma mais leve. Eu acho que 3 meses é muito pouco pra você assumir um relacionamento sério, sendo que você tá, né, indo pra Inglaterra. Talvez… Não sei, você é muito nova. Eu tô lembrando daquele episódio que a gente fez sobre arrependimentos. E tudo que a gente se arrepende normalmente é aquilo que a gente não viveu. Exato. Que a gente não deixou, que a gente, tipo, se podou de alguma maneira. Então isso pega em mim, porque assim, eu falei que eu deixei de morar em Nova fora, York. que eu tenho um sonho até hoje, entendeu? Eu também, o meu arrependimento era eu ter sido um pouco mais rebelde. Então, tipo, eu acho que é a fase de você, né, se jogar coisas um pouco, novas. experimentar coisas novas. E talvez quando você voltar, tipo, vocês se gostarem ainda, não sei. Então eu acho que tem que ser bem sincera, assim. Eu acho que o medo maior é ele encontrar outra pessoa. Exato. E também, se ele encontrar tão rápido assim também… Quer dizer que também não era pra ser. Quer dizer que ele não tava tão afim, sabe? Então eu acho isso. Eu acho que assim, é super compreensível você contar. Não falar que, nossa, eu quero ir lá porque eu quero me acabar também, se você quiser. Também super legal. Mas eu acho que não tá muito a sua vibe, que, pelo que você disse aí. Mas assim, que você é uma pessoa que pelo jeito gosta de relacionamento a sério. Se você se comprometer, talvez você não vai conseguir aproveitar tantas oportunidades lá. Sim. Nem tendo tanto a ver com outros homens, mas assim, até de sair, às vezes a gente se poda um pouco. Eu sei, porque a gente, né, muitas mulheres são assim, que tipo, você tá no compromisso, daí você fica até meio assim, não, de e você assim, sair, de amizades também. Não, e assim também, essa coisa de ficar também muito ligada aqui. Porque é óbvio que se você assumir um compromisso, você vai ficar preocupada. Poxa, ele tá saindo. Ficar ligando sem parar, falando sem parar. Ficar ligando, tipo, onde ele tá. Ai, tipo, sábado, tô preocupada, o que ele tá fazendo? Querendo ou não, você não vai conseguir aproveitar 100%. Assim, mesmo que você for ficar em casa lendo, entendeu? Exatamente. Você vai ficar com o pensamento aqui. Eu acho que o intercâmbio foca lá, sabe? Foca no seu momento. Eu acho Ainda que você mais ficar que você focada ficou… aqui não vai ser legal. Também concordo, ainda mais que você ficou solteira há pouco tempo. Sim, então tipo, toma esse tempo aproveita. pra você, até pra você voltar uma pessoa sabendo mais do que você quer. E daí, talvez, se esse relacionamento for pra ser, eu acho que depois de você ter essa experiência, vai ser muito melhor. Com certeza. Do que você ficar ligada aqui, e daí você chega e às vezes não era nada daquilo e ao mesmo tempo você não aproveitou. Sim. Então acho que só tem que agregar. E o que for E pra você ser, é vai muito ser. nova, não fica pensando, tipo, que você talvez perdeu a pessoa certa, não, sabe? Se for pra ser, vai Se ser. for pra ser, vai gente. ser. E também, se não for, você vai encontrar a pessoa certa um dia. Tipo, relaxa aí, sabe? Você é muito nova. Muito nova, aproveita. Aproveita. Se encontrar o Harry, manda um kiss. Manda um beijo pra ele por nós. Gente, é isso. Foi demais. Amei esse episódio. Eu também amei. A gente até se emocionou. Eu me emocionei pela primeira vez. Ai, gente, só eu mesma pra conseguir esse feito. Ai. Tudo bem, estou um pouco emotiva, né? Tô brincando. Espero que vocês tenham gostado, né, Nana? Sim. Muito feliz de estarmos aqui de volta. E como vocês sabem, a gente tem um Instagram agora. Sim, De de repente, repente. cringe. Pode. Vocês podem seguir. É isso mesmo? De repente cringe pode. É isso? Uhum, Gente, é isso. eu tô esquecendo de tudo. Mas sigam a gente por lá. Mandem também, quem tiver alguma questão pra gente responder nesse De Repente Conselheira. Lá, que daí vocês podem mandar. Você pode ganhar o nosso conselho maravilhoso. Vocês podem mandar por direct que vai pra resolver ganhar. sua vida. Nosso conselho incrível. E tá obrigado ao nosso estúdio maravilhoso, For You Studio. Gente, de Londrina, o melhor estúdio do Melhor Brasil. estúdio do Brasil, eles são maravilhosos. Aguentam a gente. Nossa, aguentam a gente mudando o horário, querendo, tipo… O filho acontecer. o filho doente, não sei o que. É cada uma, é uma coisa atrás da outra. Eles são é isso. maravilhosos. Maravilhosos. Um beijo e até a próxima, Até. gente.